Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Gioni, o seu host. Estou aqui com... Lucas Dude, senhoras e senhores, hoje uma noite muito especial que nós vamos falar de uma coisa que pouca gente gosta, né? Mangá. Pouca gente, imagina. Pouquíssima gente, né? E não só isso, trouxemos um especialista na área, um cara que gosta de falar pouco de mangá e principalmente na análise de vendas. Nossa, o cara nunca tá, assim, ó... O cara que não está presente na indústria, assim, ó... O maior defensor de Kaburabate, hein? Não, mentira. Já começa me ofendendo assim, também não dá, né? Perfeito, seja muito bem-vindo, Léo. Valeu, pessoal, tô aqui, pra falar de vendas, pra falar sobre várias coisas relacionadas principalmente ao mercado de mangás e essa indústria que a gente tanto odeia e tanto ama ao mesmo tempo. É uma relação de amor e ódio, né, cara? Uma relação meio tóxica, né? Isso. Cara, é complicado demais. Mas, cara, Léo, de verdade, a gente quer agradecer por ter aceitado o nosso convite aí. Léo, que é lá do Analyze It, né, Léo? Cara, fala um pouquinho do teu trabalho aí, só pro ouvinte que tá desantenado. Infelizmente, nunca encontrou o teu trabalho, teve essa infelicidade de nunca ter encontrado o teu trabalho. Cara, explica pro ouvinte aí da onde que tu vem, cara. O que tu faz hoje? Então, eu sou escritor e criador do Analyze It. O Analyze It é um site focado principalmente sobre mercados de mangás e a Shonen Jump. Eu comecei a escrever no Analyze It, eu criei o site em 2012. E foi um site onde eu queria escrever sobre críticas de mangás. Eu escrevi muito sobre Angry Joker, quem lembra de Angry Joker, eu escrevia de Naruto. E aí depois evoluiu o site também para análise de vendas, que agora é o ponto principal. Eu falo principalmente de como está indo o mercado e principalmente sobre os gostos e popularidade no Japão. Eu não trato muito, quase não trato mesmo o mercado brasileiro, ou o mercado americano, europeu, aquele que seja. É mesmo focado no mercado japonês e em todas as características que segue as tendências desse mercado. É o que mais manda, na verdade, né? Para os japoneses, o mercado deles interno lá é o que pega, né? Hoje, pelo menos. Sim, hoje era assim no passado e sempre foi assim, porque os japoneses não se importam muito com o mercado internacional. O mercado internacional é um plus, é algo extra para eles, mas o que importa mesmo é o que os japoneses estão achando do mangá. Se o mangá vai sobreviver, vai ganhar um bom anime, se vai ser cancelado, depende unicamente mesmo do mercado japonês, tendo agora um pouco mais de influência no mercado internacional, mas a gente pode falar disso mais pra frente. Perfeito, excelente, cara, e isso com certeza vem, assim, eu até vi umas notícias que o faturamento da indústria de animes, né, ele passou a ser mais expressivo fora do Japão, um tempinho atrás, aí faz uns 2 anos, mas o de mangás, então, não procede. O de mangás, ele segue sendo realmente, cara, vamos olhar pra dentro aqui do país, porque não tem jeito. É mais ou menos essa pegada, então. Sim, é muito interessante que saiu um artigo há muito pouco tempo, alguns dias atrás, da Nikkei, que é um grande jornal japonês, que mostrou, por exemplo, 80% dos ganhos digitais da Shueisha, por exemplo, vem da plataforma nacional japonesa. Então, o internacional é 20%. Deste modo, se torna praticamente prioritário continuar centrado no público japonês. E no mangá isso continua em quase todas as outras editoras mesmo. Isso acontece por quê? Porque muitas vezes as editoras vendem os direitos dos mangás e ganham de maneira parcial o ganho, por exemplo, nas vendas no Brasil, nas vendas na Europa. Enquanto no Japão... É parcial, né? É parcial, porque também tem a Panini que vai ganhar, tem a loja que ganha, e tem todo... Tem toda uma cadeia, né, É que eu achava que funcionava assim, a Panini chegava, dava um valor fixo, e a partir disso ela poderia imprimir e revender quantas vezes conseguisse por um período de tempo, né? Normalmente acontece isso, mas vai ter o ganho também, por exemplo, com todas as questões do copyright, todos os outros ganhos que o mangá vai ter. Então, na venda do volume,
praticamente vai ser da Panini, quase, e do vendedor da loja, obviamente, que vai ter o percentual que vai variar dependendo da relação. Mas mesmo assim a Shueisha vai ganhar com isso. Por quê? Porque vai vender mais produtos, vai ter todas as questões do copyright, todos os ganhos que podem vir da aumento da popularidade de uma série mundialmente. Mas mesmo assim, mesmo que aumente, você percebe, por exemplo, quando você pega os dados de vendas de mangás. A maioria das vendas, até em séries como a gente fala, Black Clover teve mais sucesso internacionalmente. Black Clover vendeu na França, por exemplo, 2 milhões de cópias. Aí você vai olhar, por exemplo, quanto Black Clover vendeu, por exemplo, no Japão, é mais de 10 milhões, mais de 15 milhões, somente no Japão. O que eu quero dizer com isso? O mercado internacional somado em vendas não chega ao mercado nacional. E o mercado nacional, a Shueisha tem todo o ganho. Enquanto no internacional, a Shueisha não tem quase nenhum ganho. Não compensa, né? Pra quê? Pra que investir tanto no internacional? Por que eu vou dedicar tanta energia, tanto esforço, se isso não vai gerar receita direta pra minha empresa? No final é um pouco de receita, mas também, na verdade, é um pouco de marketing da própria obra em si, né? Porque tem outras mídias que eles podem ganhar dinheiro, como licenciamento de produtos ou séries em streaming e tudo mais, né? Exato, eles ganham com o internacional. Isso é importante. Não é que a Shueisha, a Kodansha e outras editoras não ligam em exportar o mangá. Eles se importam. Só que isso vai ser o passo sucessivo depois da popularização no Japão. Então eles vão focar em tornar aquele mangá popular no Japão e depois disso eles vão começar a exportar e trazer um lucro extra para a própria editora. Mas o foco vai ser no Japão. E no Japão a ótica é um pouco mais diferente, porque a gente tem muito aqui a ótica relacionada principalmente à venda de volume. A gente pensa que a única modo de distribuição de mangá é comprando volume, quando na verdade a maioria das revistas se baseiam muito nas vendas das revistas de mangá. Muitas das editoras se baseiam na venda da revista de mangás. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem a Weekly Shonen Jump, pra quem não sabe, a Weekly Shonen Jump é uma revista no qual tem 20 mangás que saem semanalmente, lançando um capítulo por semana. É aquele trambolhão que parece uma lista telefônica que o pessoal brinca. Exato. E é incrível que não parece que tem 20 mangás naquele bagulho, porque de cabeça tu consegue lembrar de uns 5, 6, sabe? mas deve ter, tipo, sei lá, uma deep web ali no catálogo telefônico da Shueisha, que são, tipo, mangás que ficam naquela rotatividade infinita de 20 capítulos, tá ligado? Quem já assistiu Bakuman ou já leu Bakuman sabe do que o Léo tá falando aí, já tem uma noção, né? É importante dizer, a Shueisha faz sair normalmente entre 10 a 14 novas séries na Weekly Shonen Jump por ano. Então, significa que tem uma rotatividade muito grande de séries que vão ser canceladas com 20, 22 capítulos, que eles continuam lançando até encontrar um novo sucesso. A Weekly Shonen Jump trabalha muito com essa ideia de produzir em quantidade absurda novas séries para ver quais vão vingar. E muita gente, por exemplo, que agora tá seguindo o mangá da Weekly Shonen Jump pela Manga Plus, fica muito decepcionado. Ah, não, eu tô lendo o mangá e é cancelado depois de 16 capítulos. E dizem, não, os mangás e os japoneses não seguem mais mangás novos porque é cancelado cedo. Isso não é verdade. Esse sistema é novo pra gente, porque agora com a Manga Plus a gente tem acesso a esses capítulos, esses mangás logo cedo, mas no Japão é assim desde os anos 80. Se você pega os anos 90, tinha série sendo cancelada com 9, 10 capítulos já nos anos 90. Caramba, velho. Inclusive, é um discurso que eu vi alguém falando, em Rainbow estreou em 2003, quando não era tão apressada assim o cancelamento. Isso é totalmente falso. Atualmente demoram mais pra cancelar uma série do que era em 2003, que nos anos 90. Olha aí. Então eles eram muito mais severos antigamente a Weekly Shonen Jump. Que interessante. Eu peguei, agora não tenho os números exatos, em 2013 acho que a gente teve uns 5, 6 séries canceladas com menos de 16 capítulos, mas nos últimos 5, 6 anos só teve 3 séries canceladas com menos de 16, 18 capítulos. Significa... Foram dezenas lançadas, né?
Só uma pergunta, Léo, que eu acho que é muito interessante responder, e eu acho que talvez tu tenha a resposta pra essa pergunta, e a audiência também deve estar se perguntando, como é que é feita essa mensuração desses 20 mangás? Por exemplo, é mandado uma cartinha, tem um site, quando tu compra, tu deposita uma rifa de votação do Big Brother, como é que funciona? Então, antigamente era assim, né? Eu não sei se ainda é, o Bakuman ensina a gente que tem lá o tal do toque, né? O que é o tal do toque que com certeza as pessoas já ouviram por aí, Léo? Exato, o toque, eu uso muito feminino, é praticamente o cartãozinho de votação da Weekly Shonen Jump. O que significa isso? Na verdade, tem um modo de explicar. A toque é o índice da revista. Simplesmente a ordem de leitura da revista. O que acontece é que os editores gostam de ordenar a revista pela popularidade dos mangás. Por um simples motivo. Os mangás... A Weekly Shonen Jump tem 700, 800 páginas por semana. Nem todo mundo lê toda a revista, porque é pesado, é chato pra caralho ler toda a revista. Então, qual é a solução? Você coloca mais populares no começo e deixa aquelas menos populares no final, porque você tem certeza que há menos leitores vão ler os mangás mais importantes, que são os mangás do começo da revista. E como eles vão saber quais são os mangás mais populares? Muitas pessoas pensam que é as vendas, o que não é a realidade. A Weekly Shonen Jump segue o chamada supremacia do voto. Toda edição, o público pode votar. Antigamente era muito pelo cartãozinho, agora já pelo site mesmo. Você compra, você vai no site deles, você tem a versão, você compra. Graças a Deus. Né? Eu achei que era no papel ainda, não, tá? Não é. É, porque os japoneses ele tem muita fama de não trocar mais esses conservador, esquemas, né? Eles são mais conservadores, é tudo papelada. Eu sei que tem muitas instituições do governo que, tipo, é pilhas e pilhas de papel, os caras não põem no fax, computador. Ainda usam muito fax no Japão. Então, finalmente é digitalizado. Isso é um erro da nossa análise, inclusive de muitas pessoas, quando analisa o Weekly Shonen Jump, pega Bakuman, que é de 2009, e pensa que 15 anos depois esteja igual a Bakuman de 2009, o que não é. A gente está desfasado em relação a isso. Então, com aquela história das 7 semanas, os editores têm que esperar 7 semanas, porque é o tempo que chega o cartãozinho. Isso não é mais a realidade. O pessoal vota digitalmente também. Quem vota por cartãozinho pode votar. Mas a Weekly Shonen Jump, por exemplo, só para dar os números, a Weekly Shonen Jump vende atualmente, ano passado, 2022, vendeu 1,3 milhões de cópias físicas e 700 mil cópias digitais. Nossa! Significa que são 2 milhões de compradores semanais da Weekly Shonen Jump. Cara, é por semana esse número? Por semana. Meu amigo. Sim, ao ano, a Weekly Shonen Jump vende 96 milhões de cópias. Caramba, velho. O preço de hoje é o quê? É uns 300, é uns 400 ienes hoje? É 280 ienes. 280, Nossa, é bem barato. Na prática é uns 15, 20 reais, então. Isso é bem barato, ó. Papel reciclado eles usam pra deixar tudo bem barato. E é muito importante entender isso, porque muita gente pensava, não, o cartãozinho você envia para 7 semanas. Não, os editores têm resultado imediato da popularidade das séries. Eles não vão esperar 7 semanas, vão estar lá o software pegando todos os dados das vendas digitais, computador dizendo, não vou olhar porque tem que esperar 7 semanas. Não, eles têm um resultado imediato, e aí a gente sabe que eles trabalham com 4, 5 semanas de antecedência de cada edição, eles já vão começar a classificar as séries chamadas na toque de acordo com a popularidade. Então os editores vão começar a colocar na ordem da revista os mangás mais populares no começo, considerando também qualidade do capítulo da semana. Se o mangá teve um capítulo muito importante, eles vão classificar lá no começo. Se o mangá tá tendo um anime, então eles vão dar prioridade para aquele mangá no começo da revista com anime, e vão deixar no fundão aqueles mangás que eles pretendem cancelar ou que não são significantes para a revista naquele determinado momento. Então seguir a toque é muito importante para entender essa popularidade, inclusive explicando a popularidade em relação às vendas, porque muitas pessoas olham, por exemplo, e dizem as vendas é tudo. A Weekly Shonen Jump, como eu falei, vende 96 milhões de cópias por ano. Se você soma as vendas de todos os 20 mangás da Weekly Shonen Jump, não dá esse número de cópias. Significa que a revista da Weekly Shonen Jump vende mais que todos os volumes dos mangás num determinado ano.
Então, pra editora é mais importante aquela venda no Japão. Internacionalmente não vende a revista. Mas no Japão é mais importante a venda da revista do que a venda do volume. Então, qual é a importância do volume? A volume é uma entrada a mais. Então, você vende a revista, você populariza a revista, o pessoal compra a revista e depois um público vai comprar o volume. Quem compra o volume? Vamos dar um exemplo. Você, Dudes, por exemplo, ou André, você lê os 20 mangás da Weekly Shonen Jump. Você vai comprar os 20 volumes desses mangás? Não. Você vai comprar somente aqueles que você tem interesse de colecionar, porque você já leu o capítulo. Muitas vezes sim, faz sentido. Então ninguém que lê a Weekly Shonen Jump, aqueles 2 milhões de leitores, compra um volume de um mangá pra ler pela primeira vez o capítulo. Eles compram pra colecionar, ou quem compra são aqueles que não lê o capítulo semanalmente pela Weekly Shonen Jump. Então a gente tem no Japão um público que vai comprar semanalmente pra continuar seguindo, e um outro público que compra os volumes pra sim ler os capítulos que não leram na Weekly Shonen Jump, ou porque não compra a Weekly Shonen Jump, ou porque tá atrasado com algum mangá e tem que recuperar os capítulos, ou aqueles que colecionam. Esses são o público comprador dos volumes no Japão. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo entende essa dinâmica de volume, né? Mas eu acho que é legal a gente ser um pouquinho mais didático aqui, que é aquele lance de que, como o Léo explicou, então semanalmente é feito essas revistas, inclusive com material reciclável, então até pra produção ficar bem barata, então até que é descartável, né? O pessoal compra, deixa por aí, joga no lixo, deixa no metrô. Então é bem normal eles fazerem isso por lá. Pelo menos eu nunca tive lá, mas é o que eu já vi por aí. E aí, depois então de sair uns 5, 6, 7, 8 capítulos, depende um pouco do mangá, né? Do número de páginas, eles criam um volume, eles compilam esses 5, 6, 7 semanas que saiu na revista, compilam num livrinho, num tankobon, né, que é o nome, né, e aí, que é os volumes que a gente tem no Brasil hoje, né. Meio como se fosse um livrinho de bolso, né? Então, nem sempre, né, nem sempre é pocket. As versões que a gente tem no Brasil, inclusive, se eu não me engano, é o tankobon, né. Exato, é a grandeza normal. É o tamanho normal, né, que é esse de 20 e poucos centímetros por 10, alguma coisa assim. O que muda muito é a qualidade da página, porque a qualidade das páginas da Weekly Shonen Jump, como é papel reciclado, é terrível. É terrível, então, né? A qualidade das páginas dos volumes são maiores. E é praticamente isso. E é só uma série. A Weekly Shonen Jump vai ter 20 séries. Ali você vai ter o encadernado do 9, 10 capítulos da série específica. Mas também não tem uma parada que, tipo, os autores eles também dão um acabamento... Não diferente, mas um acabamento final. Porque às vezes ele tava na correria do semanal. Como o Oda, por exemplo, que teve alguns capítulos agora que saíram só o rabisco. E provavelmente quando lança o volume é mais magro, né, como eu falo, e geralmente quando sai o volume eles dão aquela revisão, né, de artística pra dar um acabamento final, né. Então tapa mais, né. Sim, às vezes mudam até coisas. Por exemplo, tem uma história que eu sempre gosto de contar sobre Slandunk. Slandunk, muita gente não sabe, terminou como parte 1 na Weekly Shonen Jump. Oh! Isso mesmo. Slandunk, quando chegou no último capítulo, ele publicou na Weekly Shonen Jump fim da parte 1. E depois, quando saiu o volume, eles tiraram o fim da parte 1 e terminou mesmo. Então até tem algumas mudanças de informação, certas coisas que são bem interessantes nessa publicação. Ninguém sabe exatamente o motivo por qual tirou o fim da parte 1 de Slandunk, da Weekly Shonen Jump. Se acredita que o autor, ele não acreditava, e ele disse isso também em entrevista, que não acreditava que podia criar uma partida melhor, por isso decidiu encerrar a série. Olha aí, nossa, que poético, ele tava cara. Certo. Ele tava certo. O Inoue é muito foda, né? Takehiko Inoue é muito foda, cara. Sensacional. Mas isso foi o que ele explicou por motivo de ter encerrado naquele momento. Ele nunca explicou por que colocou o fim da parte 1. Então talvez foi uma decisão depois, ou se ele tava tentando enganar o editor, ninguém sabe o exato motivo por qual... Tem toda uma teoria da conspiração ali. Exato. Excelente, cara. Aproveitando que a gente tá falando da Shonen Jump, né? É um assunto que não é tanto mais na tua área de análise, mas o fato da capa, tu falou que é botado, né, na Shonen Jump, né, magazine semanal, em ordem de popularidade. Só que quando entra uma obra nova, geralmente ela tende a ter a capa colorida, certo? Sim, exato, a capa da ela edição. Ganha espaço no começo da revista, ou ela tipo, mano, tu tá atrás de todo mundo porque tu é novo, tu tá lá no 20º. Então, eles, como a Weekly Shonen Jump tem um fato que o fundão da revista o pessoal tende a não ler, eles, quando lançam uma série nova, eles colocam a série no começo.
Pra dar uma chance, Pra né? dar uma chance, porque se colocarem diretamente no fundão, o pessoal nem vai ler a série nova. Olha aí. Então, uma série nova vai ganhar capa. A Weekly Shonen Jump é uma das poucas revistas, é a única revista que dá capa pra toda a série nova. A maioria das revistas não dão, a gente tem outras como a Shonen Magazine da Kodansha, que 90% das capas são modelos. E aqueles 10% que não são modelos, eles colocam mangás populares, tipo Blue Lock, que é da Shonen Magazine, etc. A Shonen Jump é a única que dá sempre capa pro mangá novo. Sempre. Olha aí. E depois dá página colorida no segundo capítulo e coloca, ao menos nos primeiros 7, 8 capítulos do mangá em boa colocação. Depois de 7, 8, eles começam a classificar de acordo com a real popularidade. Importante, a Toque não é o resultado da votação. Os autores têm um resultado da votação, mas não é público esse resultado. A Toque é uma ação editorial. Os editores pegam a popularidade geral daquela série e começam a classificar. Muita gente interpretou como resultado da votação, porque em Bakuman os autores têm acesso à classificação, mas não teria nem sentido editorial os editores abdicarem de uma liberdade de ordenar a revista como é melhor. Exato, criar uma narrativa de leitura, né? Exato, pra seguir uma votação. Aí você tem um Jujutsu que sai pela primeira vez, o primeiro capítulo da primeira temporada do anime. Você não vai classificar a série em último porque o pessoal não votou há 7 semanas atrás no capítulo. Você vai botar em uma boa posição, porque é importante divulgar... Pra ajudar o anime, né? O anime. Então tem várias questões que vão ser consideradas na classificação. Então a classificação é uma classificação editorial baseada na votação, mas é classificação editorial. Cara, achei muito massa a tua colocação agora, Léo, porque tu falou que, de certa forma, então, eles manipulam a palavra forte, né? Mas não deixa de ser. Eles manipulam, eles organizam a revista pra, de certa forma, continuar fazendo um branding, continuar fazendo ali uma promoção, uma propaganda de um anime que tá saindo. E o contrário, como que... Tu que observa esse mercado faz um tempo, qual que é a tua percepção geral sobre... como o lançamento de um anime, ele vem a influenciar o comportamento não só da revista, mas das vendas dos volumes, né? Que pelo que a gente conversou aqui até agora, mexe o ponteiro, não é o que mais mexe talvez. A própria Shonen Jump vende 100 milhões por ano aí quase, né? Pelo que tu trouxe, mas... vender volumes balança, né? Bastante o ponteiro e no fim a gente tem alguns episódios recentes aí como um Demon Slayer da vida que explodiu, bateu recordes, e isso é milionário aí, né? Eu só queria complementar também, se faz sentido esse meu pensamento por exemplo, a Shueisha, ela vai olhar na verdade pra venda de volumes e não pra venda pelo token da revista dele semanal. Né? Por causa que, querendo ou não, o cara que assistiu o anime, se for pegar a revista semanal, o capítulo vai estar lá no, 80, que não tem nada a ver com a história do anime, e daí faz sentido olhar os números dos volumes, né? Tá certo isso? Eu entendi, no sentido, a Shueisha como editora, ela tá mais interessada em olhar as vendas dos volumes, porque é a porta de entrada pros públicos do anime, do que a venda da revista, porque o público do anime não vai comprar diretamente a revista, porque... aquele mangá já vai estar no capítulo 200, não vai... Ah, tá, saquei. O que é mais importante pra ele... Tá, entendi. Saquei, agora então, entendi. Antes de tudo, é muito importante entender um pouco a questão de hierarquias e do interesse de cada... da revista e da editora. O que eu quero dizer isso? A gente tem a Weekly Shonen Jump e tem a linha Jump. A linha Jump é composta por várias revistas mensais, semanais, quinzenais e etc. A Weekly Shonen Jump é aquela mensal. Tem um editor-chefe. O editor-chefe ele vai responder ao conselho administrativo da Shueisha. Então, a decisão de cancelar, promover, muitas vezes vem do editor-chefe da Weekly Shonen Jump. O lançamento dos volumes é organizado, muitas vezes, pelo editor-chefe da Weekly Shonen Jump. Ele tem que dar resultados ao conselho administrativo da Shueisha. Mas a Shueisha não está ali olhando como a série vai estar
gestindo a série. O presidente da Shueisha, ele tá fazendo mais, por exemplo, cuidando, da promoção do anime, cuidando dos contratos com a produtora do anime, com o comitê de produção. Então, voltando nesse sentido, o anime, ele vai ser muito importante para o mangá, porque é o melhor modo de promover aquele mangá e aumentar as vendas dos volumes e da revista. E como funciona para um público que não consome o mangá inicialmente? Ele vai ver o anime, ele vai gostar muito do anime, ele vai comprar os volumes até chegar no capítulo atual e aí vai começar a comprar a revista semanalmente, trazendo assim um lucro tanto em volume quanto em revista. Por isso o anime ele vai ser de uma importância gigantesca, porque ela é a porta de entrada e o modo que tanto a série quanto a revista tem como aumentar suas vendas. Um público raramente começa a ler uma Weekly Shonen Jump por causa de uma nova série. A nova série o pessoal não liga tanto assim. Quem gosta de nova série é quem já está comprando a Weekly Shonen Jump. Quem vai começar a comprar a revista é porque quer ler os atuais de um mangá que eles estão gostando muito. E o anime é essa porta de entrada, é o modo que a revista tem de renovar seu público. É importante, no exato momento que aquele leitor de Kimetsu no Yaiba, por exemplo, Demon Slayer, vendeu 82 milhões de cópias em um ano. É o recorde de um mangá em um ano só. Antes mesmo era só One Piece com 38 milhões, eu acho que é o recorde anterior de One Piece em 2012 e 2013. Então, vamos dizer, 82 milhões compraram. Chegaram nos atuais de Kimetsu no Yaiba. Infelizmente, Kimetsu no Yaiba explodiu de vendas quando já estava terminando. Mas vamos dizer que não estava terminando. Aquele pessoal vai comprar a Weekly Shonen Jump para ler os capítulos atuais de Kimetsu. Talvez vai estar lendo lá e diz, poxa, eu vi essas páginas dessa série bem legal. Deixa eu começar a ler também Jujutsu. E aí eles começaram a ler Jujutsu. Legal. Isso aumenta a popularidade de todos os mangás da revista. Cara, isso é uma máquina muito louca, hein? Porra, sim. Que foda, cara. Eu nunca tinha me ligado. É um coletivo, né? Cadeia. É um coletivo, é um time jogando junto, né? Sim. De fato, quando o Kimetsu no Yaiba começou a vender bem, a gente viu na maioria das séries da Weekly Shonen Jump um aumento de vendas também. Porque vai levar toda a revista junto. É muito importante ver isso como dois sistemas juntos. Volume e revistas estão trabalhando juntos para aumentar o lucro da editora Shueisha e da revista Weekly Shonen Jump, do departamento, porque não, a Weekly Shonen Jump é um departamento editorial que tem que entregar números positivos. Todos os departamentos, muitas pessoas falam que departamentos da linha Jump, Young Jump, tem vários departamentos da Jump, não são inimigos, eles sim, são todos da Shueisha, mas todos estão disputando para entregar os números positivos. Então, eles sempre vão tentar encontrar estratégias de divulgação. A estratégia não sempre tem que ser o anime. Muitas séries podem apostar, por exemplo, em trailers atualmente. Chainsaw Man se popularizou muito depois de trailers. Atualmente está saindo muito aqueles trailers estilo mangá, que mostra o mangá. Por que estão apostando? Por que a Weekly Shonen Jump aposta tanto nisso? Porque um trailer desse ajudou a popularizar Chainsaw Man. Chainsaw Man já estava vendendo 700 mil, 800 mil cópias antes do anime. De fato, o anime de Chainsaw Man aumentou de pouquíssimo as vendas de Chainsaw Man. Tipo, aumentou de uns 10% as suas vendas. Isso porque Chainsaw Man tinha chegado no seu pico de popularidade por causa das propagandas antes do anime. E agora Chainsaw Man tá tendo uma queda em vendas natural, porque toda foi a série... Foi um investimento grande dele, né? Porque o anime tava, tipo, absurdamente lindo, né? Sim, e o anime, na verdade, de Chainsaw Man é um pouco uma decepção. De termo comercial. Em termos de qualidade... Isso, obviamente, é inquestionável, né? Eu sempre digo, quando eu comento sobre comercial, o lado comercial. O lado de qualidade, você pode gostar de uma série e tudo mais, e não tô comentando a sua qualidade. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Em termos, foi um pouco a decepção, porque Chainsaw Man vendia 800 mil cópias, mais ou menos, por volume. E se esperava que com o anime Chainsaw Man virasse um sucesso como Jujutsu, vendendo 1.8 milhões de cópias. Ninguém esperava que virasse um Demon Slayer que vendeu 4 milhões de cópias por volume. Isso é uma coisa absurda. Mas o que aconteceu? A adaptação não conseguiu converter novos leitores para a série. Eu acredito que isso tenha acontecido justamente porque toda série tem um pico de popularidade, tem um máximo que aquela série consegue agradar de público. Aí tem um caso muito interessante como Assassination Classroom.
Ansatsu Kyoshitsu. O que não sabe é o mangá do Koro Sensei, que é aquele alien... O polvão esquisito amarelo. Amarelo. O Lula Molusco amarelo. No terceiro volume, o mangá que saía na Weekly Shonen Jump tava já vendendo 1 milhão de cópias. Ô, louco! Então foi uma explosão de vendas absurda. Aí saiu o anime e continuou vendendo 1 milhão de cópias. Não mudou nada. A série chegou no ápice da sua popularidade no terceiro volume. Então o que eu quero dizer com isso é que certas séries vendem bem, mas alcançam a popularidade logo. Até lançam um anime pensando que vão aumentar essa popularidade, mas... Claro, é uma estratégia... o histórico mostra que o anime tende a aumentar, né, em média, né? Mas talvez não funcione pra todos os casos. Porque talvez né? já tenha alcançado o pico, né? E principalmente para aqueles mangás que tiveram uma publicidade tão grande inicial que o público já estava consumindo em massa antes mesmo do anime estrear. Ou seja, através de outros canais, eles fizeram tanta propaganda antes que o anime foi só mais uma propaganda, então nem balançou o ponteiro. No caso de Assassination Classroom e Ansatsu Kyoshitsu, o público japonês gostou tanto que começou uma grande publicidade boca a boca tão grande que quem estava interessado já tinha comprado. Então o anime não era nada de novo para esse público, já era algo que o público já conhecia. Então pode-se dizer que, por exemplo, mangás populares hoje na Weekly Shonen Jump, como por exemplo um que eu leio que é o Sakamoto Days, provavelmente ele não ganharia um anime porque ele já tá popular o suficiente, e daí ele só ganhasse quando talvez ele começasse a cair nas vendas. Não, normalmente preferem lançar antes que comece a cair das vendas, porque você já tá perdendo o público, tem que pegar o hype, você tem que maximizar o lucro quando a série ainda tá indo bem. Mesmo que ele esteja, tipo, absurdamente popular igual ao Assassination Classroom 1. Aí tem uma grande diferença. Por exemplo, Sakamoto Days, ele vende atualmente, mais ou menos, 100 mil cópias. É um mangá muito popular. A gente tem somente, atualmente, 4 mangás shounen que vendem acima de 100 mil cópias que não ganharam anime. Que é, em primeiro lugar, Kaiju. Em segundo lugar... Mas que já tá anunciado, né? Já tá anunciado. O mangá da criadora de Fullmetal Alchemist. E em terceiro lugar, Sakamoto Days. Em quarto lugar, Blue Box. A gente tem, por isso, sem anúncio de anime, Sakamoto Days. E o mangá da criadora de Fullmetal Alchemist. São os 2 mangás que mais vendem shonen sem anúncio de anime. Então é muito interessante isso. Contudo, se a gente pega, por exemplo, Jujutsu vende 1.3, 1.4 milhões de cópias por volume. Então um anime de qualidade de Sakamoto Days pode colocar Sakamoto Days no mesmo nível de Jujutsu, querer aumentar de 14 vezes as vendas atuais de Sakamoto. Caramba, então velho. Tem ainda espaço para crescer muito. É diferente Tem muito potencial, né? de um Assassination Classroom que já vendia 1 milhão de cópias imediatamente. Então ele já tinha menos espaço. Chainsaw Man, quando lançou com 800 mil cópias, já vendia com anime, também tinha muito menos espaço pra conseguir. Porque a chance de eu emplacar um anime que eleve minhas vendas a tipo 2 milhões, que até pelo que tu falou agora é o teto, porque 4 do Demon Slayer era fora da curva demais, assim. Nem Bleach, nem Naruto venderam 2 milhões de cópias. Pois é, então se eu quero mirar no 1.8, 1.5 e eu já tenho 1... Então, a minha margem ali a mais pode não valer o risco. Agora, se eu vendo 100 mil cópias, porra, eu posso aumentar em 15 vezes. Exato. Então, cara, eu vou apostar. É uma roleta russa, talvez, mas eu vou tentar. Sim. E você já consegue notar quais vão ser aqueles mangás que vão aumentar de popularidade tanto. Porque eles já vendem bem. Eles não vendem bem quanto um de anime, mas vender 100 mil cópias sem anime é muito bom, entendeu? Por isso ele só tem 4 mangás no mercado shonen inteiro que consegue vender acima de 100 mil cópias. Os estúdios já se preparam para lançar uma grande adaptação. Muito se fala sobre o motivo de Sakamoto Days não ter ainda ganho um anime, ninguém sabe. É uma coisa que na minha cabeça não faz sentido, porque ele é muito bom, porque ele é um mangá de comédia. E eu não vejo um título de comédia assim tão famoso como Sakamoto Days, pelo menos o mangá, né? Hoje, sabe? Eu acredito... Minha teoria sobre Sakamoto Days é que vai para um estúdio que tá muito ocupado, tipo o Estúdio Mapa. Então, um estúdio que tá com problema de cronograma, que ainda não pôde anunciar, mas o contrato já tá assinado. Essa é a minha teoria. Por isso, é algum estúdio que tá com cronograma totalmente bagunçado e eles não conseguiram anunciar por esse motivo. Faz sentido.
Léo, eu queria aproveitar que a gente trouxe alguns números, cara, e eu tenho certeza que é um mistério pro ouvinte, porque é pra mim, eu sei que é pro Dude, e pra ti não é. Que é ter essa clareza de... Cara, o que é vender bem? Porque a gente falou alguns números agora. 100 mil, 50 mil... Cara, quando que é a nota de corte? Tipo, cara, vendeu menos que isso, bicho... Acabou-se, tu vai ser cancelado, saca? Eu queria ter um pouco mais de clareza disso, cara, porque eu tenho certeza que é uma dúvida do ouvinte, cara. Certeza. É, na verdade, uma dúvida minha também. Oh, não. Não. A gente tá vendo atualmente uma migração para as vendas digitais. Isso traz um grande problema, porque quando a gente fala de número, eu falei de 100 mil cópias, a gente pega o Rank Oricon. Esse chamado Rank Oricon pega só as vendas físicas no território japonês, não pega as vendas dos volumes no território internacional. Por isso, quando você vai na Amazon japonesa e compra um volume, não tá indo pro Rank Oricon. Não conta. Não vem contabilizado. Vem contabilizado somente os volumes que são vendidos para endereços japoneses, mas só volumes físicos. Os volumes digitais não vêm contabilizados. A gente sabe que a Weekly Shonen Jump, 35% das vendas da Weekly Shonen Jump são digitais. Quantos são de cada mangá? A gente não sabe. Sakamoto Days, quanto vende digitalmente? Ninguém sabe. Então, isso cria um problema que a gente vê a queda das vendas físicas, mas a gente não sabe quanto estão aumentando as vendas digitais. Por isso, quando a gente fala em vender bem, é um trabalho que eu faço continuamente de ter que recalcular quanto é vender bem fisicamente no dia de hoje. Porque as vendas estão diminuindo. Então, por exemplo, se a gente pega 10 anos atrás, talvez o pessoal conheça Psyre. Era um mangá que lançava na Weekly Shonen Jump que foi cancelado. Ele vendia mais de 100 mil cópias. Foi cancelado porque vendia mal. Mas por quê? Porque naquela época só tinha vendas físicas. Então, eram as vendas totais daquela série. Agora que tem digital, vender acima de 100 mil cópias é algo muito raro para um mangá sem anime. Vender 50 mil cópias atualmente, antigamente era um resultado ruim. A gente considerava um resultado digno de série fracassada na Weekly Shonen Jump. Atualmente é normal. Então, é um trabalho que eu faço sempre de que é mapear todas as séries. Eu tenho mais de 300 mangás que eu tenho no meu Excel, mapeando as vendas e vendo qual é a normalidade dessas vendas desses 300 mangás para continuar sempre recalculando quanto é vender bem. Por isso eu digo que é uma dúvida minha, porque é algo que tem que ser feito continuamente. Varia até de revista para revista também, né, provavelmente. E isso também é importante. Quando a gente fala sobre vender bem, tem dois conceitos. Eu acho que tem vendas... Eu gosto de dividir entre vendas bem para o mercado e venda bem para a revista. Venda bem para o mercado é a venda total. Se você vende acima, eu considero atualmente acima de 30 mil cópias, você vende bem no mercado. Mas para a revista é diferente. Tem revista que vende 10 mil cópias por semana. Então, aquele mangá que vende 15 mil cópias já está vendendo mais que a própria revista. Caramba! Então, por exemplo, a gente pega a Shonen Magazine, se você vende 10 mil cópias, você consegue sobreviver na Shonen Magazine, que é a maior rival da Shonen Jump. A Shonen Jump, atualmente, para você sobreviver, você tem que vender 20 mil cópias, o dobro. Então, o que uma revista considera bom vai depender da média da line-up. Ela tem uma line-up, então eles vão ver quais são os mangás que menos vendem da sua line-up e ali vai ser a nota de corte. A Weekly Shonen Jump tem como nota de corte atual 20 mil cópias, praticamente. A line-up é a média de vendas dos mangás que atualmente estão serializados nela. Exato. Então eles vão olhar a média de vendas. Se você estiver abaixo daquela média de vendas ou estiver entre os últimos que vendem, você vai ser cancelado. Isso vai variar de revista para revista. Tem revista que tem vários mangás que vendem bem. Tem revista, usamos a revista de Jojo, Ultra Jump. Além de Jojo, ninguém conhece nenhum outro mangá. Tem 20 mangás que ninguém conhece. Se você pega metade da revista, não vende nem 2 mil cópias os mangás da revista de Jojo. Que loucura, velho. Então aquele ali, se você vender 3 mil cópias, aquele mangá já é um sucesso pra revista. Caramba, cara, que interessante. Até botando um pouco em números, é interessante, é quase 300 ienes, vai, 285 tu falou, né? Ah, não, mas isso é um volume é mais ou menos quanto? Tens essa noção? Pagaram o volume porque eu não compro um volume há bom tempo.
Né? Porque a Shonen Jump eu coleciono Shonen Jump. Pra quem não sabe, eu sou colecionador de Shonen Jump. Eu tenho mais de 300 Nossa Shonen Jump senhora, aqui em o cara casa. tem que ter uma sala só pra guardar, né? 300 Shonen Jump, bicho. Meu amigo. Cara, tu tem uma casa, um AP alugado só pra deixar exato. essas Shonen Jump. Já virou um vício, e aí eu consigo acompanhar o preço. Mas o fato é que eu coleciono tanta Shonen Jump, eu tive que parar de comprar volume porque meu dinheiro não dá. Cara, mas a última vez que eu vi era mais ou menos isso. A última vez que eu vi era tipo 400, 500 ienes. Deve ser 540, eu aposto 540. Vamos botar o 540 que o Léo falou. 540 vezes os 100 mil que ele falou, que é um número que hoje, né, tá acontecendo e tal. Temos algumas séries, o próprio Sakamoto. Eu te dou um conselho no caso. Um volume sai a cada 3 meses. Significa que a gente tem, nesse mesmo período de 3 meses, 12 Shonen Jumps lançadas. Saquei, entendi. Então nunca alcança, né? Nunca alcança. Você tem que praticamente fazer aqueles 2 milhões por 12 e depois o cálculo do preço. Entendi. E o volume é 100 mil a cada 3 meses. Porque eu ia multiplicar só pelo volume, porque é uma parcela só, né? Esse 540 vezes os 100 mil já dá 54 milhões de ienes. Sim. Que dividindo por 100 numa conta de padeiro aqui, pra estar em dólares, a gente tá falando de 540 mil dólares, né? Conta bem de padeiro aqui. Mas então a gente tá falando de 540 mil dólares de faturamento a cada 3 meses. Isso. Sem a revista, né? E fora outros produtos relacionados que vão existir com certeza e que com certeza geram receita direta ou indireta aí pra galera que produz, enfim, né, os autores, as revistas, muito foda. Uma pergunta que talvez o Léo vai saber responder. Eu acho que o Bakuman também fala um pouco sobre isso, mas talvez tu tenha essa informação mais atualizada. O autor, ele ganha pela venda do volume ou pela venda da revista? Então é muito interessante falar um pouco sobre isso. O autor no Japão, ele tem o direito sobre a obra. Isso é muito importante. Isso, na verdade, em qualquer lugar do mundo. Europa, nos Estados Unidos, tem uma lei que é praticamente quase universal, que quando você cria uma obra artística dentro de uma empresa, a obra artística é mesmo assim do funcionário que criou. Então, mas o que acontece? Nos Estados Unidos é muito comum que quando a editora quer de um HQ, quer, por exemplo, comercializar aquela obra, compra do direito do autor. No Japão, não se tem o costume de comprar o direito do autor. Então, a editora, por exemplo, Shueisha, ela vai ter simplesmente o direito da comercialização daquela obra, mas o direito intelectual continua com o autor. Aquele autor, porém, no seu contrato, normalmente recebe por página desenhada, e a Shueisha lucra praticamente quase inteiro com a comercialização da obra. Autores veteranos vão ter mais espaço para negociar. É possível que a Shueisha, percebendo que uma certa obra está ficando muito grande, compre o direito também. Mas a gente tem, por exemplo, Shaman King, que lança em uma outra editora, porque o autor simplesmente depois mudou de editora e levou junto o título do mangá. Caramba! O direito da obra fica com o autor se a editora não comprar também o direito, o que acontece muito raramente somente com as obras que a editora considera de extrema importância. Mas o autor continua recebendo, quando está dentro da editora, por página desenhado, ao menos que seja veterano, para poder renegociar aquele contrato dele. Caramba, que então interessante. Tá me dizendo que existe a possibilidade de, sei lá, vou usar um ad absurdo aqui, mas existe a possibilidade de, sei lá, um Eiichiro Oda não ter vendido os direitos dele pra Jump e até hoje ele recebe por página. Tipo isso. E se eu acho que ele não faz isso, porque ele já tem importância o suficiente de não receber mais por página, né? Mas se ele for daqueles que não negocia nada com o patrão, ele vai ainda... Tem uma chance disso acontecer. Tem uma chance. Como tem a chance de ele não ter vendido o direito e decidir amanhã acordar e ir pra Kodansha, pra inimiga, e relançar o One Piece. Ia ser muita cara de pau dele. Não, mas ser bem sincero, eu acho que o Oda, ele na verdade deve mandar em todo mundo, né? Porque pela popularidade que o One Piece tem, deve fazer o que ele se quer, ele chegar né, e falar, rapaziada, seguinte, eu me dei o dobro de salário esse mês, beleza? O pessoal não, beleza, cara, tranquilaço. Só adicionando uma coisa, tem também leis de proteção pra empresa, pra outra empresa não roubar um título. Chegar num autor e dizer, paga mais, vem pra mim.
Então, Perfeito. também tem vários mecanismos para regular um pouco isso. Uhum. Bom, tem que ter, senão vira bagunça também, né, cara? Vira chantagem, né? Os autores também, não que eu tô defendendo empresa aqui, né? Esses empresão que eu sei que não são santos lá no Japão. Mas os funcionários, entre aspas, funcionários do autor chegam, os caras estão me oferecendo tanto. Isso. Tem até amanhã pra me oferecer mais. As empresas não podem chegar e oferecer. Isso, por exemplo, eles não podem fazer, então... Entendi. Entendi. Porque tem essas proteções da empresa. Que interessante, cara. Muito foda isso. Bom, Léo, a gente conversou muito a respeito sobre o passado, o presente, o atualmente, mas assim, um ponto bem interessante pra gente conversar, até porque esse ano foi um ano muito atípico, acho que pro mundo dos mangás, é sobre as tendências do mercado, né? E eu acho que esse ano a gente teve 2 nomes, acho que ficaram bem marcados, pelo menos pra mim, né? Que um foi o Blue Lock, que eu leio o mangá, né? E eu vi que as vendas foram bem expressivas esse ano, até por culpa do anime, mas eu sinto que também teve uma questão Copa do Mundo, que eu acho que foi planejado pela Shueisha, né, casar o anime com a Copa do Mundo, né, e um outro nome também muito citado, tipo, muito citado mesmo, foi o Kagurabachi, que ficou praticamente muito popular na internet, né, ele praticamente fez o seu auto-marketing com os fãs. Eu queria que tu comentasse a respeito se isso é uma tendência, ou é algum delírio, ou na verdade foi uma sorte por acaso, assim. E o que tu tá vendo também do mercado? A gente tem tendências e a gente tem, na verdade, casos especiais. Eu acredito que Blue Lock foi um caso especial, na verdade. Blue Lock não é lançado pela Shueisha, é lançado pela Kodansha, que é a principal inimiga da Shueisha, e lança a Weekly Shonen Magazine. A Kodansha não vencia... Blue Lock foi o mangá mais vendido desse ano, e a Kodansha não conseguia desde 97 lançar um mangá mais vendido. E era desde 2000 que a Shueisha era a editora que lançava o mangá mais vendido do ano. Por isso a gente estava tendo um monopólio da Shueisha há praticamente 23 anos. Então foi muito importante essa vitória de Blue Lock, porque é uma ruptura desse monopólio. Eu analiso muito a Weekly Shonen Jump, mas eu não considero saudável para o mercado uma revista Weekly Shonen Jump e uma editora como a Shueisha praticamente dominar esse mercado. Nenhum mercado, né, monopólio, saudável, nunca vai ser. Eu só queria comentar um negocinho. Eu achava que o Blue Lock era da Shonen Jump por causa da popularidade. Olha só a mente, tá ligado? Isso é muito comum. Quando tem um mangá shonen que é popular, é automaticamente da Weekly Shonen Jump. Sim! Cara, é pra tu ver como os caras são fortes, velho. Na verdade, a gente tá vendo atualmente uma crise de mangás de esporte. A Weekly Shonen Jump atualmente, por exemplo, não tem nenhum mangá de esporte de sucesso. Nenhum. Depois que acabou Haikyuu, nenhum. Aliás, desde que saiu Haikyuu em 2012, que a Weekly Shonen Jump não lança um mangá de esporte de sucesso. Pra piorar, por exemplo, a própria Shonen Magazine, que lança Blue Lock, só tá com um mangá de esporte de sucesso, que é Blue Lock. Então, a gente percebe que mangás de esporte estão totalmente fora da tendência. Blue Lock conseguiu, deste modo, se tornar especial por 3 motivos. O primeiro, por ser um dos poucos mangás de esporte que consegue agradar o público atual. Então ele consegue se destacar em uma terra rasa. O segundo motivo é que Blue Lock vai mudar esse gênero, adicionando elementos como Battle Royale e vários outros elementos, justamente para escapar do mangá de esporte tradicional e entregar algo novo, já que o público não está querendo o mangá de esporte. E o terceiro motivo é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, que é um elemento externo, vai influenciar muito na popularidade de Blue Lock, mas não influenciou na criação de novos mangás de esporte, porque a gente não viu nenhum outro mangá de esporte explodir em popularidade. De tendência muito interessante, porém, a gente tem, por exemplo, protagonistas femininas. A gente percebe que os mangás atualmente estão cada vez mais migrando para comédia romântica ou para outros mangás onde tem uma presença forte de personagem feminina. A gente vê, por exemplo, Sousou no Frieren, que vai ser provavelmente o mangá mais vendido do próximo ano, mas que explodiu de popularidade.
A gente, por exemplo, o mangá que mais vendeu nos últimos 10 anos da Weekly Shonen Jump no primeiro volume, não no geral, mas no primeiro volume, se chama Huri Dragon. Esse Huri Dragon, que durou 6 capítulos e o autor entrou em hiato e até agora não voltou, já passou quase 2 anos que tá em hiato. Só porque o cara entrou em hiato do nada. E os caras aí tá esperançoso ainda, bicho? Não, ele publicou uma mensagem no Twitter dizendo que espera em 2024 voltar. Olha aí, então tá bom. Então temos um sonho. 300 mil cópias no primeiro volume, praticamente. Não, vendeu 200 mil cópias no primeiro volume. E já, isso um ano atrás, já deve estar chegando quase na 300 mil atualmente. Mangá protagonista feminina. Isso era muito raro nos obras shonens. Entendeu? Ou era comédia romântica, sempre existiu, é importante, sempre existiu mangás com protagonistas femininas ou com coprotagonismo. Mas agora a gente vê uma tendência migrando para isso. Então, é muito interessante ver como o mercado está mudando, como o mercado está escapando de mangás de esporte. Eles não estão querendo mais isso. Estão escapando de Battle Shonen. Kagurabachi, outra vez, Kagurabachi é uma exceção em um mercado que está extremamente duro para os Battle Shonens. A gente olha, por exemplo, qual foi o último Battle Shonen de grande sucesso que explodiu? Jujutsu? Foi o último? E quando saiu Jujutsu? Jujutsu é um mangá de 2018, entendeu? Então, você percebe que tá tendo uma grande dificuldade. A gente tem Sakamoto Days 2020. 2021, 2022, 2023, a gente saiu 1 ou 2 Battle Shonen de sucesso, Dandadan, e fica muito nisso. Então, a partir de 2021, pós-pandemia, a gente percebe que o público está cada vez menos interessado em Battle Shonen. Acontece que, mesmo assim, vão explodir certos mangás que são exceções à regra. Kagurabachi, que fez um grande sucesso internacional, mas tem muita dificuldade de conquistar o público japonês. O Kagurabachi é uma exceção à regra, talvez pela própria escassez do gênero. Então, como o gênero está muito escasso existe em português, se quem não entende, se às vezes eu falo algumas palavras estranhas é porque eu moro na Itália há muitos anos e aí sai, né? Sai o italiano, eu nem tô nem percebendo que eu tô errando, tô conjugando o verbo errado, frase sem sentido. Cara, caço, talvez seja, tá raso, tem pouco, tá escasso. Acho que escasso. Está em falta. Tá em falta. Como tá em falta os mangás Battle Shonen, aí aparece um Kagurabachi que vai atingir aquela necessidade do público, de um certo público, principalmente mais velho, que cresceu com Battle Shonen, porque o adolescente não tá tão interessado assim, mas o público mais velho que cresceu, ele fica tão desesperado de sentir aquela obra Battle Shonen de lutinha, que ele cresceu vendo, que quando chega uma obra dessa, entra em euforia. Mas a realidade é que o público adolescente está cada vez menos interessado, o público adolescente japonês. É uma tendência atual, depois vai mudar, talvez a próxima geração volte a estar interessado. Mas são aquelas flutuações de gostos do mercado que continuam continuamente a se modificar. E faz muito sentido porque a gente só vê os que excedem a curva, né? Porque provavelmente deve ter tido diversos Battle Shonens que não venderam nem 5 mil e só morreram ali na revista mesmo. Eu que sigo a Weekly Shonen Jump, praticamente todos os Battle Shonen da Weekly Shonen Jump que saíram em 2021, 2022, 2023 falharam. Eu acho muito louco isso, cara, porque assim, eu sou um cara que... Eu não vou dizer que eu sou o extremo oposto ao Léo, em termos do que eu acompanho e coisas de tendência e tal, porque eu ainda estou um pouco no meio. Mas eu tenho certeza, cara, que tem muita gente que só acompanha lançamento de anime. E olha lá, nem acompanha lançamento. Só apareceu na sua Crunchyroll, por exemplo, na sua Netflix, do nada. E aí que o cara descobre que existe o mangá. E aí que o cara descobre de onde que é. Então, como o Dude falou, é como se aqui, na verdade, a gente, literalmente do outro lado do mundo, a gente só tem acesso, cara, àquilo que já meio que faz um certo sucesso. De alguma forma, né? Então, já fez um barulho. Porque geralmente a gente tem o primeiro contato por anime aqui. Eu não tenho números, eu não tenho provas, mas eu acredito que aqui no Brasil, geralmente a gente tem primeiro contato com as obras pelo anime. E depois a gente vai atrás do mangá.
Salvo, como eu falei, exceções que o Léo, por exemplo, que acompanha pra caramba, tal. Então, não sei, eu posso estar enganado, não tenho números aqui, mas é a percepção geral que eu tenho, sabe? De que aqui é meio que ao contrário do que é no Japão, né? Apesar de que no Japão também acontece isso. Pela nossa conversa de hoje, muita gente tem o primeiro contato via anime e depois isso retroalimenta a venda de revista, venda de volume. Então, algo muito importante de se notar, isso acontece também no Japão por um motivo que a gente ignora. A gente pensa que japonês tem dinheiro infinito. Então, a gente tem mais de 1000 mangás no mercado e o pessoal não tem dinheiro para comprar todo o mangá possível. Somente você pega que o público shonen é um público adolescente. Significa que não tem renda própria. É o pai ou a mãe que dá o dinheiro para comprar o mangá. Então, isso é muito importante notar que muitos vão ter contato com anime por motivos diferentes. No Brasil, o contato com anime acontece porque a gente não tem acesso, muitas vezes, à própria obra antes do anime. No Japão, eles já têm possibilidade de ter acesso, mas eles sempre vão ter um dinheiro limitado para comprar um número de mangás por mês. Então, eles vão comprar, normalmente, aqueles mangás que estão mais bombando. E os mangás que estão mais bombando são aqueles de anime. Muita gente espera sair o anime, e acompanhar anime é muito mais barato do que acompanhar o mangá. Ironicamente, né? Parece que é o contrário, né, cara? Porque o anime pra produzir é mais caro, né? É muito louco isso, cara. É muito louco. Exato. E assim, depois que sai o anime, eles vão começar também a acompanhar o mangá. Isso a gente percebe pelos boosts de venda. Como eu falei, Sakamoto Days vende bem, mas vende 100 mil cópias. Jujutsu vende bem, vende 1 milhão de cópias. Então a gente vê que tem uma diferença de público gigantesco entre um e outro. Cara, agora eu fiquei até curioso, porque tu falou essa questão do aspecto do jovem não poder comprar o mangá, e eu fico pensando que tem aqueles mangás que são feitos pra criança mesmo, né? Que acho que do Doraemon, alguma coisa do tipo, né? E daí eles têm que atingir o público do pai pro pai comprar pra criança. De fato, esses nunca aparecem no ranking de venda praticamente. São mangás que fazem sucesso, a revista vende, tipo a Saikyo Jump é a revista pra criança da Shueisha. E vende, mas os seus mangás quase nunca aparecem no ranking de venda, porque simplesmente os pais compram de maneira limitada o número de mangás para seus filhos. Preferem comprar a revista diretamente, que é mais barato. Então, pais sempre pensam em economizar, né? Então, é isso. Excelente. E tem o lance também do... Quando a gente fala do público ser o Kodomo, né? Que é as crianças e tal. Tem o próprio lance de que talvez cada vez menos, já, vamos lá, se os adolescentes estão cada vez menos interessados no que geralmente era popular e cada vez consumindo mais online, as crianças meio que vão fazer a mesma coisa, né? Até porque as crianças vão imitar, entre aspas, os hábitos de quem estão mais próximos a elas, que são os adolescentes, e os próprios pais estão economizando, né, cara? Então é mais barato disponibilizar online ali, muitas vezes, do que ir lá e comprar e se deslocar. Então, muitas vezes a gente vai ver isso indo pro online, o que vai diminuir ainda mais as vendas físicas de qualquer tipo de conteúdo desse tipo, né? Parando pra pensar numa... Mas isso no final não é melhor pra Shueisha? Porque, querendo ou não, a distribuição online é muito mais fácil do que tu ficar distribuindo volumes e volumes de maior ganho. De mangás, né? E tem maior ganho, né? Porque você não tem que dividir o ganho com a loja. Você consegue vender diretamente através do seu mas daí eles aplicativo. Matariam todas as lojas, basicamente, né? Também tem essa. Mudaram ou morrer, bicho. Vira, né? Eles vendem praticamente o mesmo preço e conseguem ganhar praticamente... ganhar a parcela toda, né, cara? Cara, faz total sentido isso, porque ela para de ser B2B e vira B2C ali o negócio. Começa a atingir diretamente o consumidor final, cara. E, na verdade, é o modelo que a gente vê emplacando cada vez mais, né? A gente vê os próprios filmes, né? Vamos usar aqui o exemplo bem esdrúxulo. Blockbuster, cara. Eram produzia-se DVD pra alguém revender o DVD. Hoje não, né? Hoje vai direto pro streaming, alguma coisa, e tu vai lá, assina o streaming, e, enfim, né? Exato. A Weekly Shonen Jump agora tem sistema de assinatura. Os 700 mil que eu falei que são digitais, não compram a edição em si, assinam a Weekly Shonen Jump digitalmente. E eles têm acesso a todos os capítulos semanalmente. E conseguem, diferente, por exemplo, do passado, porque o japonês tem problema de espaço em casa. As casas japonesas não são muito grandes. Mas, através do digital, você consegue guardar tudo
no seu computador. Então você tem uma vantagem. Você não precisa mais jogar fora a Weekly Shonen Jump. Você pode acessar todos aqueles capítulos já antes. Isso, eu tenho uma teoria que isso também pode influenciar um pouco nas vendas dos volumes. O fato que você tem acesso às Weekly Shonen Jump do passado faz que as pessoas possam acessar capítulos precedentes que antes não acessavam porque jogavam fora. Como vocês comentaram, a Weekly Shonen Jump é jogada no lixo pra todo lado. Mas se você não joga mais fora, você consegue ler o capítulo de um ano atrás de One Piece quando quiser. Entendi, faz sentido. E daí tu não precisaria vender o volume, no caso. A pessoa seria menos interessada em vender o volume. A Shueisha mesmo vende o volume porque ela tem que lucrar. Mas a pessoa pode ficar menos interessada em comprar porque ela já tem acesso aos capítulos. Mas isso é simplesmente uma ideia minha de algo que eu estou observando, não tem um número sobre isso. Por isso, não peguem como fato, posso estar completamente errado nessa minha teoria. Mas sim, a gente tá vendo uma mudança de uma migração digital e as crianças provavelmente vão migrar mais ainda. Se notou já que, por exemplo, o público jovem prefere consumir as obras gratuitamente do que o público mais velho que prefere comprar fisicamente e pagar mesmo aquele mangá fisicamente. Então, a gente vê essa mudança de costume. Não vai ser mudança simplesmente no estilo, como eu falei no Battle Shonen, que a gente diminui a quantidade, ainda tem, como eu falei, Dan é um grande sucesso do Battle Shonen, mas diminuir a quantidade. Então a gente tem mudança de gênero, mas tem modo de consumir também. Essa mudança geracional traz uma diferença gigantesca em todo o mercado. Do ponto de que eles consumem ao ponto de como se consome um mangá. A gente está passando por um período que se torna ainda mais difícil fazer análise de vendas, porque é um período de transição. Pela tua visão, tu acha que não é que vai matar as lojas, né? Mas é muito normal que esse número, ano após ano, vá aumentando de pouquinho em pouquinho pra daqui a 20 anos ele ser soberano em cima da venda física, por exemplo? Eu não acho que leva 20 anos não, hein? Se fosse eu falei 20 anos, eu chutei aqui. um ano alto aqui, tá? Só falei 20 anos, mas provavelmente vai ser uns 5, 10 anos. A Weekly Shonen Jump tava ano passado em 35% digital, né? Então já tá quase sendo... tá chegando lá. Tá meio a meio quase. Então, é importante dizer uma coisa. Certos mangás eu acho que ele tendencialmente já tem mais vendas digitais. Por exemplo, aqueles mangás que o jovem, um adolescente tem vergonha de ter em casa. Aquele etizão que o pai pode pegar. Então, eles vão preferir já comprar digitalmente. Então, certas obras eu já percebi isso quando você olha o cópias em circulação. O que é cópia em circulação? A editora gosta de divulgar publicamente as cópias em circulação. Sakamoto Days atualmente tem 3 milhões de cópias em circulação. Aí você vai olhar os dados de vendas físicas, você vê que não tem 3 milhões de cópias vendidas Sakamoto Days. Porque em cópia em circulação entra também as vendas digitais e entra também os números de cópias que foram enviadas para lojas e não vendidas, né? Que já tá... Aí dá pra fazer um cálculo, e tentar adivinhar mais ou menos quanto vende aquela série digitalmente. Mas é sempre muito complicado e muito incerto. O que eu quero dizer com isso? Série, por exemplo, de comédia romântica ou etizão, tem uma quantidade de cópias em circulação muito maior do que cópias físicas. Enquanto Sakamoto Days é mais parecido, por exemplo, Battle Shonen é mais parecido, séries eti tendem a ter uma diferença muito maior nesse sentido. Então, o gênero também influencia no consumo dessas obras digitais. Eu acho que em 5 anos, talvez 8 anos, já vai ter maioria digital. Contudo, não vai morrer as vendas físicas. As vendas físicas vão continuar, porque o público gosta de colecionar. Tem gente que gosta de ler no papel. A gente teve um período, quando estava explorando os livros, você fala, não, vai morrer livro físico, vai ficar só livro digital. Isso não aconteceu, o pessoal continuou comprando o livro. Vai ter o aumento, vai chegar um momento que se estabiliza. E vai continuar com as vendas físicas. A Weekly Shonen Jump vai cair em vendas físicas até um dia que vai se estabilizar. Tem pessoas que gostam de ler vendas físicas. Eu leio o mangá fisicamente, a folha, e isso vai se manter. Certas lojas provavelmente podem falir, porque diminuindo
o número de mangás vendendo fisicamente, certas lojas fecham. Sim, dependendo se na região tinha várias pessoas que preferem digital, ela perde muito público e infelizmente Isso. para de vender, né? Só uma informação interessante, certas editoras menores sofrem mais. Por exemplo, a Shueisha com a Weekly Shonen Jump, você entra em supermercado no Japão, você encontra a Weekly Shonen Jump vendendo. Você vai tipo na caixa eletrônica, onde botam aqueles produtos de caixa que você pega. Muitas vezes tem o Weekly Shonen Jump, tem os mangás da Shonen Jump. As editoras menores não têm esse poder para fazer isso. Não tendo esse poder, elas não conseguem colocar em lugares de uso comum, como um supermercado, os seus mangás. Então o Weekly Shonen Jump vai continuar vendendo mais fisicamente e você vê uma migração para o digital ainda maior das editoras menores que não tem esse poder de infiltração no mercado. Uhum. E faz, tipo, total sentido que eles vão pro digital, até porque produzir no digital é muito mais barato, distribuir no digital é muito mais barato. E, cara, assim, existe uma tendência, aí o Léo pode talvez me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que os animes, eles já estão muito mais globalizados do que eram, cara, pouquíssimo tempo atrás. Muito mais globalizados. Inclusive, parece, aí, de novo, percepção, que existem animes que eles são feitos e, cara, quase não pensando só no público japonês. Na verdade, muitos são feitos já com algumas características e coisas do tipo que não visa só o público japonês. Eu consigo imaginar isso acontecendo com os mangás também, num espaço de tempo, porque se a tendência é que eu cada vez vá pro digital, e digitalmente isso é distribuído mundialmente, né, teoricamente, então a chance de eu começar a valorizar o mercado externo é maior. Então pode ser até um potencial, né, pode ser uma mudança pro mercado que fique positiva para algumas editoras e algumas obras ganhar um espaço que nunca teriam fisicamente no Japão. É porque daí, se tu tá falando de uma venda do exterior, tu não teria que pedir licença, por exemplo, pra uma Panini, porque tu já tem a tua plataforma, sabe? E daí meio que tu globaliza a venda do mangá, tu não deixa só o mercado japonês decidir se aquela obra vai ou não, tu deixa o mundo decidir, né? Sim. Que loucura. A gente tem um exemplo de Kagurabachi, né? Vamos voltar para o famoso Kagurabachi, o Kagurão da massa. E Kagurabachi explodiu como um meme, explodiu muito internacionalmente. Kagurabachi está tendo dificuldade de conquistar o público japonês. A gente percebe na toque que a gente falou da Weekly Shonen Jump, está sendo classificado lá no fundão. Significa que não está convencendo como deveria. Mas não está sendo classificado tão mal o suficiente de já cancelarem. O que parece? O editor-chefe já falou em entrevistas que notou esse sucesso internacional. Que é interessante esse sucesso internacional, que é algo inédito. Mas, para mangá é inédito. Porque muitas vezes a gente fala, como eu já falei no podcast antes, Black Clover teve mais sucesso internacional do que nacional. Isso é mais ou menos. Black Clover teve muito sucesso internacional, mas se você pega o número de população, o Japão vendia muito mais por população do que internacionalmente. Então, deste modo, Black Clover fazia mais sucesso. Kagurabachi talvez seja o primeiro caso que a gente está tendo que venda mais no Ocidente do que no Japão. No Ocidente, não na China. Na China já teve casos de mangás que vendem mais na China do que no Japão. Mas também é um pouco fácil. Também a população chinesa... Quando metade da população mundial está num país... E mais no Ocidente do que no Japão. Isso é algo muito interessante de se notar. Contudo, as editoras parecem ainda não saber como se comportar em relação aos mangás. Porque o anime, você vê essa distribuição, você consegue pelos streamings, e os mangás poderiam conseguir através da plataforma. A Shueisha tem a Manga Plus, que é importante vocês não confundirem Jump Plus com Manga Plus, são coisas diferentes. A Jump Plus é a plataforma digital da Shueisha, no qual lançam os mangás shonens no Japão. A Manga Plus lançam todos os mangás da Shueisha que vêm traduzidos, inclusive mangás que não é shonen, mangá seinen, que é para público adulto, e outros mangás. Então a Manga Plus é uma plataforma que os japoneses não podem acessar. Eles bloquearam para os japoneses a Manga Plus. Caraca, velho. E o VPNzinho não rola? Caralho, eles têm a Jump Plus agora. Eles têm a plataforma deles, que é a Jump Plus, que tem um catálogo diferente da Manga Plus.
Caramba! Por exemplo, a gente na Manga Plus tem acesso aos capítulos da Weekly Shonen Jump gratuitamente. Na Jump Plus eles não têm. Você tem que assinar a Shonen Jump. Olha aí, cara. Daqui a pouco eles começam a cobrar assinatura nossa também, né? É isso, então... Quando eles quiserem ir pro internacional, né? Exato, eles já estão... O que eles estão fazendo agora? Eles estão expandindo pro internacional pra ver o público. Estão tentando atrair, né, público pra depois começar a comercializar ainda mais essas obras. Por isso eu acredito que vai ter um sistema de assinatura da Weekly Shonen Jump. Atualmente, alguns meses atrás, colocaram um sistema de assinatura pra você ler quantos mangás você quiser, até os capítulos antigos, que agora é a pagamento, você já pode, assinando mensalmente, ler os capítulos antigos. E daqui a pouco vão colocar também da Weekly Shonen Jump, mas estão esperando convencer o público o suficiente pra fazer isso. Aí eu vou assinar, tá? Eu também, eu assino fácil, né? Eu assino fácil. Então, eles vão fazer. No momento que eles fizerem isso, e provavelmente também vão abrir a votação pro público ocidental, aí vai se tornar algo mundial. Caramba! Mas isso é de pirar o cabeçote, cara, sabe por quê? Porque tu pensa só... A cabeça do cara fica desse tamanho. Não. É de pirar o cabeçote porque eu fico pensando, porque pode existir diversos outros Kagurabates, tá ligado? Tipo, mangás que é um absurdamente popular e os japoneses acham uma porcaria, por exemplo. E aí, como é que os caras vão fazer, tá ligado? Se ele estiver vendendo pro ocidente? Atualmente, como eu falei, 80% do ganho digital é no mercado nacional. Então, esses mangás que fazem sucesso no ocidente não são tão importantes assim. Eles vão cancelar se percebem que ele tem que dar prioridade para outro mangá no Japão. Mesmo porque, como eu falei, a Weekly Shonen Jump tem 20 lugares. Então... eles sempre têm que escolher qual mangá cancelar. Toda a revista vai ter o máximo de lugares possíveis para estrear a nova série. Eles precisam estrear novas séries. Precisam cancelar alguém. Não existe... é isso que muita gente não entende. O mercado de mangá não é infinito. Você tem que cancelar para estrear novo. Isso significa... o mercado tipo Kagurabachi, o mercado internacional atualmente é importante, mas provavelmente ainda não é importante o suficiente se não fizer sucesso no Japão. Então eles vão preferir manter uma série que faz sucesso no Japão do que manter Kagurabachi. Mas se continuar nesse trending, ele continuar nesse crescimento, a gente pode sim ver uma mudança dessa ótica para como... vai inverter, né? Uma hora inverte. Eu não sei se inverte, porque o japonês é muito... dá muita importância pode ser, eu não sei, tá? Eu tô achando que tá com uma vibe de inversão isso aí. Quase não rolaria uma hipótese de, por exemplo, a Shueisha manter o Kagurabachi só online, sabe? Pra ver se mantém e no físico deixa. Tipo, deixa lucrando só no online ali. Então, pode acontecer isso. A Shueisha, muita gente fala sobre transferimento. Transferimento é algo extremamente raro na Weekly Shonen Jump. Eu nunca entendi exatamente o motivo, mas eu fui fazer análise estatística e praticamente quase nunca eles transferem o mangá se não é por problema de saúde do autor. Então, eles preferem cancelar aquela série que poderia ter uma chance online do que. Eu acredito que fazem isso porque eles querem manter o controle sobre o autor. Então, se você coloca aquele autor, o departamento Weekly Shonen Jump vai colocar aquele autor como online, vai transferir para outro departamento. Então você perde praticamente a possibilidade de ganhar sobre aquele autor que pode ser muito promissor. Então, se o editor da Weekly Shonen Jump percebe que aquele mangá pode ser lançado em outro departamento online, eles vão deixar lançar. Mas se eles percebem que podem lucrar em uma série sucessiva daquele autor lançando de novo, e que o público ocidental vai continuar a comprar porque é volta daquele autor, então vai ter uma possibilidade daquela nova série de agradar ocidental e japonês, eles vão manter e vão cancelar aquela série. Então não querem perder o jogador, né? Isso. Então são elementos que vão ser avaliados no momento de escolher de salvar ou cancelar, por exemplo, o Kagurabachi. Mas eu acho que a Kagurabachi, em todas as séries que eu vi nos últimos anos, é aquela que tem maior possibilidade de ser transferida por esse exato motivo. Por ser inédito também, né? Como tu falou. Mas não coloquem Kagurabachi, porém, como um mangá que tem certeza que por causa do ocidente vai sobreviver. Isso é a primeira vez que acontece algo do gênero. É a primeira vez que acontece algo do gênero de um mangá que vai mal no Japão ter muita popularidade no ocidente. A gente até viu mangás que teve muita popularidade no ocidente, mas ia bem no Japão também.
Entendeu? Muita gente tende a errar, por exemplo, de falar que aquele mangá ia mal no Japão, quando na verdade ele já tinha o suficiente pra sobreviver. Eu, voltando Black Clover, eu já vi gente falando que Black Clover vendia mal no Japão. Não, Black Clover vendia 130 mil cópias, gente. Pelo amor de Deus, era o quarto mangá da Weekly Shonen Jump que mais vendia. Eles não vão transferir. Não é porque não vendia 1 milhão como Jujutsu que significa que era um fracasso. O pessoal muitas vezes gosta de comparar números gigantescos. Ah, Black Clover não vende 1 milhão de cópias, por isso é um fracasso. Não é a realidade. Então, é necessário também perceber que certos mangás... Kagurabachi é o primeiro, que talvez, porque ainda não saiu o primeiro volume, a gente não sabe quanto vende... É o primeiro que talvez venda realmente mal no Japão e que seria cancelado certamente se fosse só Japão. E tem chance de ser salvo pelo Ocidente. Tem chances. Mas vamos ver. O primeiro volume não foi lançado ainda, então não dá pra tirar certeza, né? Não, a gente tá seguindo somente a votação, que é a classificação através da revista, como eu falei. O primeiro volume sai em fevereiro. Mas a Weekly Shonen Jump tende a cancelar certas séries antes de sair o primeiro volume mesmo. Porque eles veem a votação e já é o suficiente. Eles nem, no caso, nem imprimem o primeiro volume só de estar. Pega as tuas coisas e te... Então, a Weekly Shonen Jump, quando lança o primeiro volume, raramente erra. Então eles já sabem, no lançamento do volume, quanto vai mais ou menos vender. Eles raramente erram reimpressão. Tem que fazer reimpressão correndo. Isso é muito raro. Isso acontece em 1 a cada 10 séries, 20 séries, entendeu? Significa que eles já sabem que aquela série vai vender mal, então elas já cancelam. Imprimem 5 mil cópias e lançam o primeiro volume. A reimpressão que você diz é porque, tipo, a gente tem uma expectativa de vender 50 mil cópias do primeiro volume, uma expectativa ok. Aí eles vão lá e, na verdade, tem muita demanda, tem muita gente querendo comprar. Aí eles vão lá e reimprimem o primeiro volume. Eles fazem mais cópias pra atender a expectativa do mercado que tá querendo comprar. Exato. Isso é muito raro de acontecer. Isso aconteceu esse ano só uma vez, por exemplo, no primeiro volume. Então, como eu disse, foram lançadas 10 novas séries esse ano. Então, de 10 novas séries lançadas, aconteceu só uma vez. Muito fascinante esse mercado, velho. Muito fascinante esse mercado. Que aula, bicho. Que aula. Meu Deus, tô porque vidrado a gente, como dois Zé, eu e o André aqui, achou que era... Zé Ruela, cara, sabemos nada. Se tá dando grana, não tá dando grana, o mercado exterior é mais importante que o Japão, a gente se acha superior porque a gente tá aqui fora, né, e tudo mais, e o mercado global, a gente tem que, não, o povo fora do Japão tem muito mais dinheiro que só os japoneses, né, a gente tem uma noção muito, muito ínfima, né, muito pequena, a gente pensa muito pequeno, velho. A gente não tem essa noção. E eu também pensava assim, né? Quando eu comecei a escrever no Analyze It, eu fui aprendendo pouco a pouco. Se você pega meus primeiros textos de 2012 e 2013, tá cheio de erros. Então, são 10 anos escrevendo semanalmente sobre o mercado. Depois de 10 anos, eu comecei a entender um pouco sobre o funcionamento. Cara, muito da hora. Inclusive, o site que é analyzeit.com, aí pro ouvinte, reforçando. E digo o motivo porque quando eu criei o nome, já tinha um Analyze It. Aí eu botei em português o Analyze, pra vocês, como fosse análise. Mas eu vou criar um site internacional em inglês que vai ser Analyze, por isso vai justificar o motivo. Aquele brasileiro vai estar em português e o internacional em inglês. Olha! Então já teve spoilers aqui, hot take no CupulaCast, cara. Não revelei a ninguém, é a primeira vez que eu tô revelando. Olha. Caraca, olha aí, ó. Exclusivo. Mais um hot take aqui, então tu vai emplacar, Léo, pra gente entrar nos finalmente. Qual é a próxima grande aposta da Shonen Jump pra ti, cara? O que tu acha, assim, uma coisa que tu que tá analisando, o que tu acha que vai bombar aí e talvez receba um anime, alguma coisa do tipo? Não vale os que já estão anunciados, né? Os Kaiju aí, Number 8, os Dandadan, o que tu tem a dizer? Primeiro eu vou falar uma coisa. Um que muita gente tá ignorando aí no ocidente, que é Blue Box, que é a Onohaku. Já anunciaram o anime, mas tá tendo um boost de venda depois do anúncio do anime, porque todo mundo fala de Dandadan, ok? No Japão não teve quase nenhum boost de vendas com o anúncio do anime. Mas Blue Box anunciou o anime uma semana antes, ou 2 semanas antes, e tá entre os mais vendidos. Significa, a gente tem uma divergência de gosto e ninguém tá percebendo.
Blue Box vai ser um grande sucesso no próximo ano. E o Ocidente vai estar concentrado em Dandadan, quando o Japão vai estar gostando de Dandadan. Dandadan vai vender bem, mas provavelmente Blue Box e a Onohaku vai vender ainda mais, já que a gente já está vendo que só o anúncio de Blue Box, antes mesmo de ganhar trailer, teve um boost de venda, um aumento de venda maior que Dandadan com trailer e anúncio de estúdio. Então, o hype no Japão é muito grande. E Byte Studio, hein? Trigger, hein? Mas uma coisa que eu queria perguntar é, no caso, a gente olhando antes dos anúncios, quem é que tava vendendo mais? O Blue Box ou o Dandadan? Blue Box. A Dandadan vendia mais ou menos 80 mil cópias, 83, 84 mil cópias. Blue Box vendia 106 mil cópias. Blue Box é o terceiro e quarto, porque fica trocando de posição sempre com Sakamoto Days, do quarto mangá shonen sem anime que mais vende. Então, tem um grande potencial, mas o pessoal meio que ignora, porque Blue Box, pra quem não conhece, é um mangá de romance. Então, é um shonen, no qual a gente tem a protagonista que joga basquete e o protagonista homem que joga badminton, e eles se apaixonam um com o outro na escola. Então tem essa relação desse garoto que que ama a garota que joga basquete, por isso ele quer ser um grande esportista também, então se esforça no seu esporte, por isso une um pouco de esporte com romance, sendo que é 90% romance e 10% esporte, na verdade. Não vai ter problema, podia ser do VT5 que tá valendo, né? Romancezinho todo mundo gosta. Eu gosto demais. E é bem inocente, porque é muita coisa de amor, de adolescente, de uma garota de 16 anos, então é muito legal. Eu já não gostei. prefiro um negócio mais Horimi, assim, um pouquinho e o mais... Dandadan, se tu olhar, ele tem um pouco de romance, mas ele é muito, em vez de ter esporte, ele tem Battle Shounens, né? E é bem dizendo, sei lá, vamos lá, botar uns 75, 80% Battle Shounen e o resto romance ali que tem entre os protagonistas, né? Isso é bem interessante, É a tendência que eu falei que tá aumentando os mangás de comédia romântica e romance com protagonistas femininas nos mangás shonen. É essa tendência que você vê. Mas sem anime anunciado, Sakamoto Days é o principal. Injustiçado, velho. Tá, mas um menos mainstream, então. Menos mainstream. O que seria uma grande aposta pra ti, assim, cara? Que tu diria, analisando números aí que tu já analisou, o que tu diria? É que pra mim não é menos mainstream, porque eu conheço bem. pra mim vai ser. Mas os números na Manga Plus é muito baixo de Akane Banashi. Nem conheço, cara. Akane Banashi... Então Akane Banashi e Witch Watch são as duas apostas. Então, rapidinho, Witch Watch é uma comédia romântica do mesmo criador de Sketch Dance, que é Shinohara, que tá indo muito bem, e acho que tem uma grande possibilidade de ter seu anime anunciado em 2024, e que pode vender bem. Mas eu acho que é ainda mais forte a Akane Banashi. A Akane Banashi é um mangá da Weekly Shonen Jump, no qual a protagonista, também mulher, como Witch Watch, como Blue Box, por isso você vê que a gente tem uma grande presença feminina. Uma tendência, né, cara? Caramba! Que ela é uma apresentadora de Hakugo. Hakugo é uma modalidade artística japonesa no qual um apresentador conta algo de comédia, contando uma história histórica. E eles contam essa história histórica de 1800, 1700, de maneira engraçada para fazer rir ao público. E ao mesmo tempo, muitas vezes, emocionar. E esse mangá Akane Banashi conta essa competição de vários apresentadores e você segue a protagonista que sonha em se tornar uma grande Hakugo. É algo que conversa muito com o público japonês, porque é algo tradicional do Japão, é uma arte única do Japão, o Hakugo, e que eu acho que vai se tornar um grande sucesso, porque a Weekly Shonen Jump sabe desse potencial e a arte é espetacular. Eu acredito que um grande estúdio vai adaptar essa obra, por isso se preparem que em 2025, porque não vai ser antes de 2025, Akane Banashi, porque qualquer mangá que vai ter anime anunciado em 2024 só vai estrear em 2025. E em 2025, Witch Watch e Akane Banashi vão estar na boca do povo. Eu tava vendo aqui esse Akane Banashi sobre uma parada mais cultural japonesa, me lembrou aquele anime da garota que batia a carta. Shihaya Furu. Isso. Era uma pegada assim, o mangá, a história?
Sim. Massa. É muito bom, Cara, eu recomendo, se massa. vocês quiserem já ler agora, vocês vão se apaixonar por Akane Banashi, porque é um mangá muito bom e algo único. Excelente. Então fica aí as chamadas do Léo, Akane Banashi Witchwatch. E agora, Léo, pra gente entrar nos finalmente mesmo, finalizando, relembra aí o ouvinte que ficou com a gente por essa 1h30 nesse podcast, que foi uma aula, bicho, puta que pariu. Relembra ele onde que ele pode estar te encontrando, rede social ou o próprio site, mais uma vez aí, fica à vontade, cara, o palco é teu. Então, é isso. Eu tenho um site analyseit.com, que eu publico semanalmente análises sobre a Weekly Shonen Jump. Eu tenho outros escritores que publicam também sobre outras revistas, como Weekly Shonen Sunday, a Sunday é onde sai Souzou no Frieren, ou a Shonen Magazine, onde sai Blue Lock, e eu publico a Shonen Jump, onde sai Jujutsu Kaisen, One Piece, Boku no Hero, Sakamoto Days e tantos outros mangás muito populares. Eu faço também análise de mercado, faço vídeo no YouTube. Se você procurar Analyze It, você vai encontrar os vídeos no YouTube que eu faço. E é muito centrado no mercado. E sempre falando, o mercado é um estudo de tendências. Não interpretem nenhuma das coisas que eu falei como absolutas. Isso também é algo muito importante que eu digo. Quando eu falo, por exemplo, que a gente está vendo uma diminuição dos Battle Shonen, isso é uma tendência, não é um absoluto. Não é que o Battle Shonen desaparece. E se você estiver interessado em conhecer mais sobre o mercado, estiver interessado em conhecer mais sobre a Weekly Shonen Jump, inclusive a história da Weekly Shonen Jump, eu publico vários artigos especiais sobre retrospectiva, onde eu explico toda a história, porque eu não estudo só o mercado atual. Para entender o mercado você tem que estudar o passado, então eu estudo toda a questão histórica dos mangás. Vão lá seguir o Analyze It. Esses são meus artigos, são às vezes um pouco grandes de se ler, mas são vale bons. Mas tem muita paixão. Vale a pena. Assina embaixo, tá? Assina embaixo demais, velho. Muito foda. Tens alguma rede social principal, Léo, que tu usa? Uma rede do próprio Analyze, não sei? Procure Analyze It no Twitter também, né? @AnalyzeIt. A BR, na verdade. Deixa eu confirmar um segundo. Agora não lembro se tá com Y ou sem Y. Não, Vai estar aqui embaixo, né? Vale lembrar, vai estar aqui embaixo, tá na descrição do podcast, aquela coisa toda. Mas, legal aqui pro ouvinte. Eu sei que alguns ouvintes que estão aqui têm preguiça de olhar a descrição, então, Léo, pode falar aí pra esses safados lá seguir, bicho. @Analyze com Y, It, BR. Você vai encontrar, eu jogo um monte de curiosidade lá sobre o mercado, coisa que eu não publico no site porque é pequeno demais para texto. Falo sobre vendas. Se você até perguntar, se você me escrever, Léo, fala por favor sobre como tá indo a venda de um mangá, eu respondo, eu te digo. Como eu disse, eu tenho coletado mais de 300 mangás que eu já coletei as vendas, por isso pra mim é muito fácil. Troco informação, vão lá e me segue no Twitter também. Caraca, lá no Twitter tem as quentinhas, mano. As informações quentinhas saem no Twitter primeiro, né, Léo? Primeiro Eu no levo Twitter, famoso, sempre no né? Twitter. Olha aí, ó. Famoso. Inclusive, recentemente teve um tweet de Unluck Undead, um anime que eu tô apaixonado, tá? Eu tô gostando demais de Unluck Undead. Muito bicho, bom. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um abraço. Falou. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.